Para você que nos visita hoje pela primeira vez, Deus abençoe você, seja bem-vindo. Existe um formato de culto aqui que nós queremos adorar o Senhor em todo o tempo. Então, a gente não desvincula nada aqui. Louvor, oração, batismo, oferta, palavra, tudo faz parte de um culto. Então, que você seja muito bem-vindo, né? Que você possa escolher essa família para ser a sua família, né? E juntos aí povoarmos os céus cada vez mais, em nome de Jesus. Abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Ontem nós tivemos aqui na igreja, a gente fez outros, né? Mas eu estava comentando com a Mari, foi o que eu mais gostei, né? Desse novo tempo. Nós fizemos, retornamos, né? Com o nosso grupo empresarial aqui da igreja, né? Foi a nossa Cidade Empreende, né? E ontem foi algo de excelente que nós queremos fazer, e aqui nós não foi falado e não vai ser falado sobre você que é empresário, tem que dar dízimo, não é falado sobre isso. Nós queremos trazer ferramentas para que você possa, através daquilo que Deus colocou nas suas mãos, produzir realmente algo daquilo que Deus, na medida que Deus tem para você. Então, a questão do nosso Cidade Empreende, nós queremos fortalecer uma sociedade de empresários que realmente possam cooperar uns com os outros, cooperar com a sociedade e também cooperar com a igreja local. E fato, nós temos aqui nessa casa liberalidade, amém? Então, sábado ontem foi o primeiro, foi bênção. A Mayra, ela está cuidando dessa área, eu falei para ela que ela vai ser a área teórica, eu vou ser a área espiritual dessa questão, e ela tem muita propriedade, né, em falar isso. Ela faz parte de um grupo aqui da cidade chamado BNI, né, e ela está trazendo toda essa bagagem do que ela tem para cooperar, e outros empresários que nós vamos colocar em conexão aqui também, para que nós possamos entender algo, irmão. Eu entendo algo. Nós seremos empresários, nós seremos bem-sucedidos, mas à luz de Deus, daquilo que Deus tem para nós, né? Seremos produtivos, seremos ricos se Deus quiser, mas à medida da luz de Deus, entendendo que não é sobre o que temos, mas sobre quem somos e o que nós precisamos fazer. Então nós tivemos um grupo bom de empresários, faltou alguns empresários aqui da igreja, e nós queremos nos próximos encontrar esses irmãos aqui, para abençoar a sua vida. Não é sobre, ninguém vai dizer como que você tem que fazer no seu comércio, nós queremos dar para você ferramentas necessárias, para que você possa trazer não só uma questão de crescimento, mas entender o seu rendimento, trazer sua distribuição. Foi tudo que foi dito aqui, de início, e foi bem. Quem estava aqui ontem? Você gostou? Foi uma bênção, irmão. Melhor foi o docinho no final, tô brincando. Tá tudo maravilhoso. Amém, irmãos? Então, se você quiser fazer parte disso, existe um grupo. Esse grupo vai ser alimentado com questões empresariais. Então, nós entendemos que nós precisamos cooperar. E se você precisar de uma prestação de serviço, nos procure. Procura a Mayra, que ela vai estar direcionando. E nós temos muitas mãos de obras aqui na igreja. Então, que você possa cooperar. Né? Igual eu falei, eu só viajo, não viajo nas asas. Se você quiser viajar com o melhor do Brasil, não, fui modesto, com o melhor do mundo, na melhor, né, do universo, você quer cortar cabelo com excelência, você viu o meu cabelo, irmão? Nem qualquer um que corta um cabelo top igual o meu assim. Você vai lá no Henrique Vilelos, né? Você vai cortar o seu cabelo lá. E se tiver outro barbeiro, um mês você corta, não pode ser assim, Henrique? Não tem problema não, né? Você vai onde você vai gostar, irmão, tá bom? Mas aqui na igreja nós temos pessoas para isso, né? Nós temos doceiras excelentes, nós temos aqui a Beth, nós temos aqui a Jéssica, nós temos boleira, né? a Dice. Então, assim, vamos comer de todo mundo, vamos comprar de todo mundo, amém? Que nós possamos fortalecer uns aos outros aí, em nome de Jesus. Antes da gente ir para a mensagem, eu quero fazer algo, orar pela Miriam, que toda vez ela vai para trás e some, né? Ela vai ter que vir agora, então eu vou ter que orar por ela. Miriam, eu creio que a Beth fez oração, não orei por ela, correto? Então você pode vir aqui. Cor vermelha, né? Igual a cor do seu batom. Quem eu não orei fez aniversário, eu não orei. Eu orei, todo mundo fez aniversário, que maravilha. Kelly, vem. Mais alguém? Alguém que nos visita, que faz aniversário hoje aí? Aqui. Hã? O Arley, eu orei para você aqui não, né, Arley? Vem cá. Não, eu orei aqui em cima. Então vem. A oração do altar é diferente, senhor. Gente, o Arley está solteiro, ó, só alguém lá. Não é isso não? É, né?
Ué. Mas está aqui tudo comprometido, viu, gente? É só o ar aqui. Que seja alguém da igreja, pelo amor de Deus, para não sair da igreja. Tenta juntar o povo arrumar namorado de outra igreja, pô, e vai para lá e vem trazer o namorado para cá. Quem mais? Ah, Tatiane, vem. Puxa mais para cá. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão fazendo aniversário. Um novo ciclo, um novo tempo, um novo de Deus. Amém? Nem cá, ora por eles aqui. Mais alguém, irmão? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, mais ninguém? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós louvamos o Teu nome pela vida dos nossos amados irmãos. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos celebrar juntos com Ele esse novo ciclo. Que nesse novo ciclo, Pai, o Senhor possa se revelar a eles como o bom Pai que Tu és. Sabemos que o Senhor já tem guardado, já tem sustentado e o Senhor permanecerá sendo este Deus fiel sobre a vida deles. Nós, como igreja, abençoamos cada um com toda sorte de bênçãos. E que, Senhor, a cada amanhecer deste novo ciclo, eles possam continuar contemplando a boa vontade do Senhor, a bondade do Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor. Tu és o nosso melhor presente e por isso nós como igreja oramos para que o Senhor se revele a eles de uma forma sobrenatural. Guarde a entrada, saída, deitar e levantar, dê saúde, dê alegria, alegria que vem do alto, que ninguém pode tirar, mas que o Senhor possa ser essa alegria na vida deles todos os dias. Nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor para a vida dos nossos amados irmãos. Parabéns para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Amém, gente? Eu quero fazer algo aqui. E claro, para as famílias não é nenhum tipo de constrangimento. Nós temos duas pessoas especiais aqui na igreja. E eu queria que vocês tivessem toda a paciência, todo o amor, todo o carinho. Porque eles precisam de Deus tanto quanto nós. E as famílias também. Então eles vão estar movimentando aqui. Estou te falando isso para isso não tirar sua atenção. Não tem como a gente ficar controlando. E eles precisam estar aqui. Amém? Então eles vão estar movimentando ali e nós vamos só orando. A família pode ficar tranquilo, os familiares, que a gente vai contornar isso aqui. Estou avisando os irmãos porque eu lembro da última vez que nós tínhamos, era o Kevin, mas ele ficava mais quieto, ele falava muito. Mas isso não é um problema nenhum para quem está aqui, os familiares, eles vão ficar aqui, nós vamos prestar atenção no culto porque a igreja é para todos. Amém? Abra sua Bíblia comigo, eu acho que eu dei todos os recados. Alguns recados eu não vou conseguir dar aqui, questão do tempo, mas dia 27 nós teremos o nosso culto o papo reto para casais. Quantos casais nós temos aqui? Amém? Então, nós vamos ter o papo reto aqui e nós vamos fazer um tempo separado para homens e um tempo separado para mulheres. Então, eu queria muito que você estivesse aqui. Você, irmã, às vezes que vem solo, vai a oportunidade de você convidar o seu par para estar com a gente aqui. Nós vamos falar sobre alguns assuntos alinhados, mas vai ter um tempo com os homens e um tempo com as mulheres. Se eu não me engano, sábado agora, né? Que vem? Dia 27. No dia 4, nós teremos o nosso culto de homens. Quantos homens? Não falei nada. Nós teremos dia 4 aqui o nosso culto de homens. Quantos homens? Já dá para fazer um barulho no inferno. Né? Dia 4 nós teremos o nosso culto de homens. O Dadá, o Daniel, alguns irmãos aqui conhecem. Hoje ele é deficiente visual, né? Ele fez uns transplantes, não deu certo, ele enxergava de um olho, agora ele não enxerga nada mais. E ele vai estar trazendo o testemunho dele, porque ele hoje reinventou a vida dele. Assim que ele perdeu a visão, eu fui na casa dele conversar com ele. E eu estava assim, tão abatido por ele, e ele falando para mim assim, não, eu estou enxergando mais do que agora, cego. E aí foi me dando uma aula aquele negócio, falei assim, não, é verdade. E eu estava com dó dele, eu acho que ele estava com dó de mim, na hora lá. Né? E ele foi pro Legendários, cego, ele tem atividade, ele só arruma antena. Eu fico brigando com ele, mando mensagem, você é doido, sai desse lugar aí, você está subindo na laje. E ele arruma a casa, ele vem lava a louça, ele cuida da casa. Então ele teve que se reinventar. E ele tem um projeto chamado Visão que... Qual é o nome do projeto, gente? Alguma coisa assim. Depois ele vai falar aqui. Quer saber? Vem dia 4. A audição que gera visão. Então ele é muito guiado pela audição hoje, porque ele perdeu a visão.
Mas informações ele vai estar aí, trazendo o testemunho dele, vai ser bênção no dia 4 de outubro. Amém, irmãos? Amém. Provavelmente dia 11 será a nossa festa das crianças. Você quer trazer seu filho, só que das outras vezes, trazer o sobrinho, trazer o vizinho do vizinho. Esse vai ser uma interação com os pais. Então você, pai, vai estar aqui. Então é importante você convidar, mas o pai tem que estar. Porque vai ser interação de gerações, né? Nós vamos ter alguma atividade com os filhos e os pais. Então, se você quer convidar, pode, mas os pais têm que estar junto e presente. Amém, irmãos? E as demais situações, eu falei de manhã cedo, eu vou falar agora, se você quiser e puder também. Eu, pela igreja, eu tenho uma ideia de igreja, às vezes um pouco diferente, né? Mas muito bíblica e muito útil para a nossa sociedade, porque a igreja tem que ser social. Você concorda comigo? Então, a Zoe, ela estuda aqui no Ana Sintra, a Júlia estudou 2 anos no Ana Sintra, e é um colégio muito bom, e ele é um colégio do município. E aí a Aninha foi na reunião, e falou, as tias lá, a diretora falou de uma necessidade de livros para as crianças. E aí eu comprei 40 livros, né, para poder doar lá, mas eu queria doar mais. 10 livros, aí se você quiser o link, eu te passo o link. Eu não quero dinheiro, eu quero que você compre, você traga esse livro, para você ter o prazer de doar. Não me transfira o dinheiro, eu quero que você vá lá, eu te mando o link, você compra. 10 livros são R$22. E dependendo do seu Mercado Livre aí, você nem paga frete. Mas se tiver um fretezinho de R$7 também, não vai quebrar ninguém, né? Então eu comprei 40 desses para livro para doar, vai chegar, e eu queria juntar mais livros para doar, porque eu entendo o seguinte, irmão, existe uma necessidade de um colégio do município, correto? E eu poderia empurrar isso para a prefeitura. Mas se nós podemos fazer, e o pouco que nós vamos fazer, já vai afetar, não é porque minha filha estuda lá, é porque é um colégio muito bom e precisa de apoio, irmão. E eu creio que a igreja tem que ser isso. E eu tenho certeza que vai ser a primeira oferta que uma escola no município vai receber, de uma igreja. Então é isso que eu quero ser. E eu conto com você. Se você quiser doar, irmão, que seja só 10, manda mensagem no meu WhatsApp se você não tiver. Se você quiser doar, você me procura aqui no final da reunião, te manda o link, você traz aqui, eu vou levar esses livros lá, eu tenho certeza que vai ser bênção. Nós precisamos cuidar da nossa cidade, você concorda comigo? Nós, como igreja, precisamos cuidar da nossa cidade. O que pudermos fazer para ajudar a nossa cidade, nós vamos fazer. Então, eu conto com você, com a sua ajuda em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Na medida que você achar, se você puder dar um glória a Deus aí. Você que viu o batismo e não é batizado, se quiser batizar, pode me procurar, ou procura meu irmão aqui, no final dessa reunião, para que nós possamos passar o curso para você. Todo mundo achou? Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Feche seus olhos, Pai. Nós agradecemos a Tua palavra nessa noite, porque ela é vida sobre nós. Pai, o cansaço, o desânimo bate à porta de todos nós, uma hora ou outra. As situações, os problemas, as rotinas. Mas nós queremos, Pai, encontrar descanso, porque o Senhor é descanso. O Senhor nos faz um convite, e nós queremos aceitar, e nos lançarmos, Pai, a esse convite. Te peço, Pai, fale conosco nessa noite, pela Tua palavra poderosa, Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz, e eu sei que todo domingo aqui o Senhor fala, e hoje não vai ser diferente. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Esse texto, a gente já usou, aplicou esse texto em várias outras pregações, falando sobre, venham a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E o Senhor Jesus também fala sobre o jugo suave, fardo leve. E quando eu preguei sobre o texto, eu falei sobre essa questão que Jesus estava trazendo, aquele aparelho de emparelhar os bois, né, que era usado naquele tempo, né, o jugo, e o fardo era onde ia as ferramentas, ia os pertences, ou ia o que fosse de colheita, né, eram as bolsas que iam na lateral. E quando Jesus faz o convite, ele fala
sobre o jugo suave e fardo leve, né? Para se achegar a Ele, para ter o jugo suave e fardo leve. E quantos de nós carregamos bagagens pesadas? Mas o convite de Jesus é que seja algo leve e suave para nós. E o jugo era para emparelhar os bois. Então nós vamos entender que a nossa vida tem que estar emparelhada com a vida de Cristo, com a cultura de Cristo, com a essência de Cristo, para que Ele possa ser em nós e através de nós. Então quando Ele chama e faz o convite, é que Ele quer andar conosco. Não existe problema que você vai caminhar sem Jesus. Toda a sua vida, que seja na alegria e na tristeza, você caminha com Jesus. Você projeta Jesus, você está com Jesus. Ele não está lá na frente, Ele não está lá atrás, Ele está do seu lado, Ele está com você. Então quando eu preguei sobre eu fiz a pregação, esboço a pregação, trouxe esse contexto pelo que Jesus falou. Mas eu não quero falar hoje desse contexto, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você já conseguiu fazer uma viagem longa sem bagagem? Não, geralmente a gente faz malas e leva muitas questões. Eu falei de manhã cedo, nós tivemos experiências aqui, né? Fizemos aqui algumas viagens, né? A gente não é aqueles viajantes assim que a gente queria ser, porque a gente não tem esse pertence todo, mas a gente foi fazer uma viagem de avião, e eu observei algo nessa viagem de avião, que eu levo minhas bagagens, eu vou daqui a pouco falar sobre isso, como que eu sou para montar a minha mala, né? Mas eu vi gente descendo, né? A gente pousou, e gente que só estava com a mochila e ó, foi embora. Eu falei, gente, que maravilhoso isso, né? Porque quando a gente tem que despachar a mala, a gente tem que procurar a mala ainda. Já aconteceu isso com você? Aí aconteceu um fato com eu e meu irmão. A mala da Ana. E aí, a mala vai que passa e me chama, perdi a mala não vai. E aí a mala tá indo assim, e eu tô aqui assim pensando comigo, essa mala é dele, ele tá falando que não, mas eu tenho certeza que é a dele. E a mala deve ter dado assim umas 7 voltas, e a muralha caiu, porque aí descobriu que a mala era dele, depois das 7 voltas. Eu não lembro quantas voltas que deu não, mas há um incômodo nisso, porque você despacha a mala, e geralmente quando a gente não é prime, né, no negócio, a gente tem que despachar a mala, né? E a gente vai correndo, põe uma mala menor e tenta carregar a mala para não estragar a mala, né? Eu não sei se você é cuidadoso igual eu, mas às vezes que eu despachei, nós voltou toda arranhada. Parece que a mala tinha uns 70 anos de idade que eu tenho ela, né? Mas geralmente a gente monta essa mala e tal. E é bom quando você vê uma pessoa que não precisa da mala, tá lá com a mochila e vai. E são pessoas que muitas vezes estão fazendo voos ali, né? E às vezes demora para quando você vai ter que pegar a mala, quando você tem que despachar ela na esteira. Mas também tem pessoas que são extremamente preparadas. Conhece alguém assim? Ela leva tudo na mala. Se tiver uma escalada no Everest, essa pessoa tem os equipamentos dentro da mala. Se for para pular de paraquedas, ela está preparada. Ela leva tudo dentro da mala. Se for para a pessoa jogar uma partida de tênis, ela está com a raquete, está com a meia, está com o tênis. Ela levou tudo dentro dessa mala. Tem pessoas que estão extremamente preparadas. Ela viaja, ela leva o remédio de verme, ela leva o remédio para diarreia, para vômito, para dor de cabeça, para enxaqueca, para pele, se der alguma coisa na pele. Ela leva tudo. E a gente tem algumas pessoas aqui, ela não está aqui hoje, mas é a Maria. Maria, você pode pedir qualquer remédio para ela, que ela vai pegar a bolsinha dela ali. Eu tenho, pastor. Mas quando eu viajo, eu também levo, irmão. Eu gosto de levar remédios para dor de cabeça, para sinusite, um anti-inflamatório. Se tiver um antibiótico, nós leva também. Não estando vencido, né? Às vezes toma até vencido, nem sabe. Mas eu preparo minha mala assim. E eu levo uma roupa para cada dia. Aí alguém fala assim, besteira, eu vou para um lugar que ninguém me conhece. Mas não é sobre os outros me conhecer, é sobre eu me conhecer. Eu não vou conseguir vestir a mesma roupa direto. Por mais que eu tenha paleta de cor bege e preta, que parece que eu estou todo dia com a mesma roupa. Você é assim também? Que é difícil eu ter cores. A última vez que eu vi com a blusa vermelha aqui, o povo queria me bater. Achou, né? Eu falei, não, gente, é só uma cor. Aí eu falei, não, vamos ficar só na paleta então de verde. Tem uns verdes também, mas é mais, né? Às vezes quando eu vou comprar a blusaninha, mas de novo, bege. Eu falei assim, Mas tem pessoas que estão extremamente preparadas. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui nessa noite. Será que hoje mesmo, nessa caminhada da vida, nessa viagem da vida, você não está carregando bagagem demais? Você está vivendo uma vida muito pesada, carregando muitas bagagens, coisas necessárias, coisas que não usam, coisas que não vai agregar para essa viagem da vida, coisas do passado, erros. Que tal a gente deixar hoje um pouco de lado, irmão, a valise da culpa, essa pequena mala
da culpa. Porque pessoas que não conseguem se projetar para um futuro que Deus tem, porque elas se sentem muito culpadas por aquilo que fez. E não conseguem se projetar à vontade de Deus. Será que não é a noite de deixar a valise da culpa? Será que hoje não é a noite de deixar a grossa mala, a sacola da fadiga? Estou cansado, estou cansado, estou cansado. Se for olhar, muitas vezes as pessoas falam, mais estou cansado do que glória a Deus durante uma semana inteira. Será que não é a hora de essa grossa sacola da fadiga ir embora? Esse fardo pesado? Será que a bolsa da aflição não está na hora de sair da nossa vida? Saber como que vai ser, como que vai acontecer, como Deus vai fazer, meu irmão. Não cabe você saber como Deus vai fazer, cabe a você crer que Deus vai fazer. Será que não está na hora de a gente chegar, tirar essa bolsa da aflição, sabe, a mochila da ansiedade? Porque às vezes não é nem do passado, mas é excesso de futuro na vida das pessoas. A mochila da ansiedade, ela tem que é bagagem pesada, irmão. É pesado para nós a aflição, é pesado para nós a fadiga, a culpa é pesado para nós. A caixa é do medo. Porque a maior parte das pessoas vivem com medo. E eu vou te falar, irmão, se você pedir um conselho para mim de alguma coisa, eu vou falar para você, vai. Mas se der errado, vê o que você fez de errado e faz de novo. Ora, se não for, você vai fazer, não foi, você vai ver que Deus não tinha para você e acabou. Está entendendo aqui? Será que a mala do remorso não tem que sair da nossa vida? Porque tem gente que não perdoa, tem gente que fica remoendo. Eu até perdoei, mas, e esse mas, irmão, revela remorso. Eu até me desculpei, mas eu não quero ver, eu não quero ter contato, eu não quero. Eu sei, irmão, que tem gente que não vai fazer parte da nossa vida, em uma fase da vida. Mas quem que se encarrega de tirar essas pessoas da nossa vida? É Deus, irmão. Jesus não tirou Judas. Judas simplesmente levantou e foi fazer o que tinha que fazer. Então eu não excluo ninguém da minha vida. Eu sei que o Senhor tira pessoas da minha vida. E faço o mesmo. Você não exclui ninguém, irmão. Ame todo mundo, trate bem todo mundo. Agora, quem se levanta e sai da sua mesa, se levantou e saiu, foi o Senhor que tirou. Não chama de volta. Está entendendo isso aqui? Será que agora não é o tempo da gente tirar esse fardo pesado do baú da solidão? Existem pessoas que estão vivendo uma vida pesada, carregando fardos pesados, porque não conseguem entender a oferta de Jesus. Então por que continuar carregando tudo isso, irmão? Hoje, a sua esteira não é a do aeroporto, mas é a sua mente, onde nós temos toda a nossa batalha, na nossa mente. E as nossas malas não são as de couro ou de outro material, mas os encargos que nós vivemos. Será que você tem alguma bagagem hoje que você precisa deixar? Eu te faço uma pergunta e você responde para você mesmo. Será que você não tem uma bagagem hoje para deixar? Deixar nesse lugar, deixar diante de Deus, deixar no altar do Senhor? Será? Para onde você está indo com tanto peso? Na caminhada da vida não dá para se caminhar com muito peso, irmão. Falei isso aqui na sexta-feira. A proposta de corrida que Deus tem para nós, se a gente corre olhando para trás, a gente não produz. Para os voluntários aqui na sexta, se a minha corrida é correndo, olhando para trás, irmão, eu não consigo correr, eu não consigo avançar, sabe? Será que hoje você não precisa de ajuda para isso? Largar esses fardos pesados, de passado o que for, irmão. Você sabe o fardo que você carrega, você sabe o que você chora, você sabe o que você lamenta, você sabe a dor que você sente, mesmo passando a imagem para os outros que você está bem, e está tudo tranquilo, irmão. Ninguém vai te criticar por isso. Só que é tempo agora de você entender que não é o tempo de eu mostrar para os outros que eu estou bem, é tempo de eu começar a viver realmente bem. Está comigo aqui? Então nesse tempo que nós vamos passar juntos aqui, nós começamos a série de mensagens, olha aqui, aliviando bagagem. E nós precisamos aliviar bagagens. E nós vamos falar hoje na primeira série. Quando eu faço séries aqui é para você ver se eu vejo você. Você consegue fazer um compromisso comigo aqui nessa noite? Em nome de Jesus? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que era e que há de vir, que é todo poderoso. Você consegue fazer um compromisso comigo? No domingo que vem você está aqui? Você não arrumar nada pra você fazer para você vir aqui? Nós vamos fazer uma série de mensagens. Quando você absorve isso, nós vamos falar sobre essas questões. E eu entendo que às vezes um culto não resolve,
mas uma participação da comunidade resolve. Nós vamos falar hoje sobre aliviando a bagagem de um Deus menor. Amém? Então nesse tempo que nós vamos passar junto, esse tempo é especial para você, é para mim, para que nós possamos caminhar realmente, colocando essas bagagens pesadas diante do Senhor e ter um caminhar mais suave, mais leve. E outra coisa, irmão, nós não temos aqui autoajuda. Eu não vou promover para você uma pregação de autoajuda. Nós vamos viver a ajuda do alto. Não é sobre autoajuda. Essa mensagem não é sobre autoajuda. Essa mensagem é sobre a ajuda dos céus, do alto, não autoajuda. Dos céus vai vir o nosso socorro, a ajuda do alto. A palavra de Deus, ela traz um conselho sábio para nós. 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele toda a sua. O povo tem que participar. Me ajuda, irmão, a participar para nós fazer um culto poderoso para Deus aqui. Porque Ele tem cuidado de vocês. Por mais que esteja difícil, irmão, Deus tem cuidado de nós. Por mais que as situações estejam difíceis, Deus tem cuidado de nós. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então agora é tempo de você arrear essas bagagens aí, apertar o cinto, começar a desfrutar tudo aquilo que Deus vai derramar na sua vida. E boa viagem para você. Sabe por quê? Porque você vai viajar do lado do Senhor. Você viaja com Jesus. Essa vida você vai aprender a viajar com Jesus. Então, nessa primeira mensagem da série, nós vamos falar sobre aliviando a bagagem de um Deus menor, né? Salmo 23 fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, de nada terei falta e não faltará. Enfim, o Senhor é meu pastor. Logo nas primeiras palavras ali desse salmo, Davi ele começa a dispor realmente a nos livrarmos de um fardo pesado de um Deus menor, porque ele declara Deus como Senhor, né? Nesses salmos aqui 23, e nos livra de uma divindade subalterna. O nosso Deus não é o Deus que subordina ninguém, não. Você está entendendo isso aqui? Nós vivemos e cremos em um Deus soberano. Deus é soberano, acima de todos, acima de qualquer situação. Ele está acima de todos. Deus, ele não submete a ninguém, mas todo o universo, a terra, tudo que existe, nós precisamos nos submeter ao Criador de todas as coisas. Mas quando a gente vê Davi construindo os salmos, ele vai de passos verdejantes, né? Ele te guia a passos verdejantes, mas ali não vai ser seu descanso. Ele está falando que vai ter um gramadinho bom para você deitar. Ele vai falar também da sombra da morte, mas o salmo também não está falando de um poema, de um ode à morte. Não está falando de destruição e morte, mas ele está nos levando à conclusão de que a presença de Deus será em nós, será por nós. Está entendendo aqui, irmão? Então nesse salmo aqui, Davi ele devota 105 palavras para tentar explicar apenas duas. O Senhor. Ele falou de passos verdejantes, falou do vale da sombra da morte, mas ele estava aqui falando de duas situações. O Senhor. Duas palavras. O Senhor. No hebraico original, ele usou 54 palavras. Então na arena aí, meu irmão, da bagagem desnecessária que nós carregamos, o salmista ele já começa a falar do fardo mais pesado, o Deus remodelado. Porque nós vivemos hoje uma geração que está remodelando Deus à sua necessidade, ao seu querer. Você concorda comigo, irmão? Estão remodelando quem Deus é. E nós precisamos cultuar a quem Deus é e não remodelar Deus. Um culto pode ser remodelado, um louvor pode ser remodelado, mas quem Deus é não pode ser remodelado. Deus, ele é. Então nós vamos ver aqui tipos de deuses, a gente entrar nos pontos. Tipos de deuses que são criados e remodelados pelo homem. Primeiro aqui, o gênio da garrafa. O Deus gênio da garrafa. Conveniente, genial. Você precisa de uma vaga de estacionamento, você ora e o gênio fez aparecer uma vaga para você. Você precisa de uma data, porque você quer comemorar algo. E você pede uma data para Deus e Deus te dá uma data, sabe? Aí tem às vezes o jogador de futebol, ora a Deus, eu quero marcar um gol. Aí Deus vai lá e faz você marcar um gol,
né? Ou do emprego, preciso do emprego. Aí o Deus, gênio da garrafa, te dá um emprego. Aí eu vou explicar para você. Calma, guarda seu coração. A pregação está começando. Aí tem as pessoas também, né, que precisam de casar. E Deus é o Deus casamenteiro. Aí você vai esfregar a lâmpada ou a garrafa e puf! Aparece, você pede. Aí ele faz os seus 3 desejos e ele volta para a garrafa. Quando você precisar de novo, você fala com ele. Eu postei um negócio do pastor Fabiano da Igreja da Cidade. Não espere o tempo ruim para você orar, porque quando o tempo ruim chegar, você vai ter que orar. E não espera isso, não espera o tempo ruim chegar, porque quando ele chegar, você vai aprender a orar. Então é melhor aprender a orar antes. Então melhor ainda, meu irmão, é que esse Deus ele volta lá para a garrafa e não vai ficar dizendo o que você tem que fazer. Não vai ficar dizendo que você tem que vestir. Não vai ter que ficar dizendo que você tem que perdoar, que você tem que tolerar as pessoas, que você tem que perdoar, que você tem que ser mais flexível. Eu aprendi com um grande pastor, né, que fui discipulado há um tempo, que tudo que é rígido quebra. Nós precisamos ser flexíveis, mas não demais. E aí eu não quero esse Deus, eu quero Deus que me abençoe, mas eu não quero que Deus fique falando o que eu tenho que fazer. Perdoar, caminhar, não. Aí esse Deus ele fica quietinho ali até você chamar ele de novo. Só que tem um problema, irmão. O gênio da garrafa, geralmente, a garrafa passa de mão em mão, não fica com a pessoa. E parece que nós precisamos, aí quando eu falo nós, em a sociedade cristã brasileira, nós esfregamos uma garrafa e queremos Deus em algumas estações da nossa vida, e não em todas. Está entendendo aqui? Aí tem o Deus, o doce da vovó. Sabe aquela vovó doce? Não é o doce que a vovó faz não, viu gente? É a vovozinha doce. Pegar aqui, sentado na cadeira de balanço, com aqueles cabelos brancos igual o meu, ao vento, cheio de sabedoria, tão sábio, tão bondosa, aquela avó que dá o dinheiro escondido, não fala pro seu pai não, já comeu doce, vem cá que eu vou te dar um doce, mas não conta pro seu pai não, né? E são ótimos quando eles estão acordados, porque por causa da idade, se balançar um pouco na cadeira dorme. Não é isso que acontece? E aí, irmão, por via de regra ali, quando você mais precisar deles, eles estão cochilando. Algumas pessoas têm esse Deus desse jeito, remodelou Deus desse jeito, que para a situação que eu vivo parece que Deus não vai fazer. Ou ele é tão fraco, ou ele é tão bondoso, Deus é bom, irmão? É, irmão. Deus é pai? Você é filho? Ele te corrige, igual algumas pessoas falam, ele te corrige. Pela bondade de um pai, ele te corrige. Deus abre porta de emprego? Claro, mas eu não só estou com Deus por porta de emprego, eu estou com Deus por causa da presença. Porta de emprego é outra coisa. É isso que eu estou falando. O Deus gênio da lâmpada ou gênio da garrafa é aquele que só faz o que eu quero, né? Aí tem o Deus pai ocupado. Ele vem, ele parte segunda-feira, sábado de noite ele volta, porque tem que preparar tudo para o domingo. Aí no domingo você vem na igreja, aí no domingo Deus perdoa do pecado, Deus traz palavras proféticas para sua vida, Deus te cura, Deus te abraça, Deus, sabe, depois ele vai para a semana, de novo ele some, e no próximo domingo ele volta de novo para falar alguma coisa com você. Esse é o Deus Pai ocupado, que parece que está sempre ocupado para atender a gente. Então quando a gente olha esse contexto, tem as pessoas que estão remodelando, e você já teve decepção com esse tipo de Deus? A maior parte dos cristãos já teve decepção com esse Deus, porque remodelou Deus, mas não viveu o Deus verdadeiro. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Todos nós um dia fizemos isso. O Deus que é pai ocupado não tem tempo para dar as respostas às suas perguntas. O Deus doce da vovó, ele não consegue carregar suas bagagens, ele é muito fraco. Parece que isso aqui é muito difícil Deus fazer. E Deus, o meu Deus, é o Deus do impossível. E tem um Deus gênio da garrafa, né? Você é mais importante que ele, porque está pronto para atender seus desejos. Isso é Deus, irmão? Isso não é Deus. Se você pedir, meu irmão, dentro de um relacionamento, eu tenho certeza que Deus pode fazer.
Mas nós não somos um povo que fica aqui obrigando Deus a fazer algo. Deus, Ele é soberano, irmão. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele faz o que Ele quiser. E nós temos que ter liberalidade para viver aquilo que Ele quer. Então está na hora de trocar de Deus e ir para o Deus verdadeiro. Se alguma coisa na sua vida der errado, irmão, fica tranquilo, está tudo certo. Se Ele é Senhor, está tudo certo. Então a resposta de Davi, né, em um ambiente complicado, é você entender realmente quem Deus é. Quem Deus é. Porque Davi ele traz, quando você vê Davi escrevendo o Senhor, ele escreve o nome Yavé. Yavé é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Yavé, o Senhor é o meu pastor. Jeová Roi é o meu nome. É, o Senhor. Quando a gente fala de Senhor, irmão, é quando nós dedicamos tudo que nós temos a Ele. Tudo que eu sou a Ele. Ele é Senhor. Então quando nós vamos olhar aqui, ele escreve o nome de Deus, Yavé. Ele é o meu pastor. Embora para nós esses nomes são estranhos, alguns eu não pronuncio direito, às vezes eu tenho que até perguntar ao Sandro que entende hebraico para mim poder pronunciar certo, e tem hora que ele vai falar comigo eu vou pronunciar errado ainda, que tem hora que até o português aqui sai errado, mas pelo menos a mensagem está chegando, tá, irmão? Amém. Então, para nós é esquisito, Yavé, ninguém ora assim, Yavé é o meu Senhor, a gente não pega esses contextos, mas fazia muito sentido para eles naquele tempo pegar esses contextos, realmente para trazer o contexto de quem Deus é. Mas aí a gente vai olhar Davi aqui, isso era muito rico para Davi, tá, irmão? Ele poderia ter escolhido ali Yavé, acima de Yavé, ele poderia ter colocado El Shaddai, que é Deus Todo-Poderoso, Elion, Deus Altíssimo, Eolam, o Deus Eterno, mas ele procurou o título que realmente representa o nome de Deus, Yavé, Senhor. Ele é o meu. O problema da igreja hoje, sabe o que é? Ele entende que Deus é Deus, que Deus é Senhor, que Ele faz sobrenatural, mas Ele não tem sido meu Senhor para fazer essas coisas. E parece que Deus é uma pessoa muito distante para fazer aquilo que realmente Ele tem para fazer na minha vida. Então, existem muitos outros títulos que eles davam a Deus, mas a disposição de Davi foi: Yavé, o meu Senhor é o meu pastor. Quem é o seu pastor, irmão? Nós estamos falando de igreja física. Sou pastor, cuido de pessoas, oriento, mas o Senhor, Yavé, é o nosso pastor. Mas será que no momento das bagagens pesadas eu declaro: Senhor, o Senhor é o meu pastor, Yavé é meu pastor, vou deixar as minhas bagagens diante do Senhor, não carrego mais vida pesada não, eu tenho certeza que o Senhor tem algo para a minha vida, o Senhor é o meu Senhor. Então quando nós olhamos aqui, ele escolheu Yavé. Mas por que Yavé? É o nome de Deus, o Senhor, o nome de Deus. Você pode chamar algumas pessoas por algumas características, né? O policial ou polícia, mas o policial tem um nome. Professor, mas o professor tem um nome. Pastor, mas o pastor tem um nome. Eu até falo quando eu vou em evento, tem muito pastor, eu fico doido, porque o cara, pastor, aí acontece isso que você nem me chama. Pastor, aí você olha assim, não é eu. A Aninha às vezes me chama de amor, e tem outras irmãs que chamam também. Aí quando eu falo amor, não é eu não, é o amor dela. Mas o meu nome não é amor. Meu nome não é pastor. O meu nome é Marcos. Um professor tem um nome, um policial tem um nome, sabe? Mas se você quer chamar, você não chama por essas características. Você chama a pessoa pelo nome. Como tem muitas Jéssicas na igreja, a gente vai chamar a Jéssica e vai falar: ô Jéssica do Bruno, ô tia Jéssica. Porque lá em casa, quando a gente vai conversar, a gente tem que ficar falando assim. A Aninha fala: a Jéssica. Eu falei: qual? A do Bruno. Ah, tá. A Marcos. Ah, tá. A do Louvor, que é a Jéssica do Louvor, é a Jéssica do Louvor. Qual a Jéssica do Louvor? Mas ela é Jéssica. Mais alguma Jéssica aqui? Não, graças a Deus. Ana? Porque aqui Ana tem na peneira aqui, né? Qual Ana? Ah, pastora, Ana. Você entendeu? Mas nós temos um nome, e esse nome revela quem somos. Você quer chamar alguém,
diga o nome dessa pessoa. Foi isso que Davi queria fazer, chamar Deus pelo nome dele. Então quando você vê ali o princípio, né, que que Davi chama, né, Yahvé, era o nome de Deus naquele tempo. Quando você vai pegar ali, Jeová é uma das transliterações para Yahvé na língua portuguesa. Aí tem Javé, Lavé e outros contextos. O tetragrama YHWH está designando 4 consoantes que compõem o nome de Deus. Então quando Davi ele fala Yahvé, ele estava chamando o nome de Deus para a vida dele. É isso que nos falta, irmão. Não nos falta entender de hebraico, nos falta realmente viver Deus como Senhor das nossas vidas. Isso nos falta. Por isso tem muita coisa faltando, porque está faltando o Senhor. Então, primeiro ponto aqui, para você se livrar de uma bagagem de um Deus menor, conheça o Deus que sempre está presente. Deus sempre está presente. Fulano me ligou, pastor não me procurou, ninguém viu o que eu estou passando, passei mal, passei pelo vale da sombra da morte, e ninguém falou comigo, não me deram parabéns, não me deram presente, não falaram comigo. Qual é o seu Senhor? Porque o nosso Senhor viu tudo, chorou com a gente, nos abençoou, nos levantou. Ele é o meu Senhor. Conheço o Deus que sempre está presente. Você nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve presente. Ezequiel 48:35. A distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade será: o Senhor está aqui. Comece a declarar isso na sua vida, meu irmão. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui na minha vida. O Senhor está aqui nessa casa. O Senhor está aqui nessa igreja. O Senhor está aqui na minha vida. Porque é isso que nós vamos declarar. Ele é Senhor da minha vida. Já vai chamar: o Senhor está aqui. Agora, nós estamos aqui onde tudo começa. Foi no livro de Ezequiel que essa declaração foi feita sobre Deus. E esse livro foi dividido em 3 partes. Nós colocamos aqui. Quando Deus manifesta a sua presença em nossas vidas, algumas coisas acontecem. Primeiro, a presença de Deus revela a nossa condição. É por isso que nós precisamos da presença, por isso que nós precisamos do Senhor, porque Ele revela a nossa condição. Revelando a nossa condição, nós sabemos o que Deus vai fazer e como Deus vai nos mudar. Jerusalém foi humilhada e colocada no cativeiro por causa do pecado. Ezequiel do capítulo 1 ao capítulo 24. A segunda parte, a presença de Deus revela o seu juízo sobre o pecado. Deus ele traz juízo sobre o pecado, mas Ele cura o pecador, Ele transforma o pecador, Ele resgata o pecador. O juízo sobre o pecado vem, mas Ele resgata. Deus é um Deus de resgate. Ele não deixa ninguém afundar no pecado. Aprenda algo, irmão. Deus não tem negócio com o pecado. Ele é juiz sobre o pecado, mas Ele resgata o pecador. Foi isso que Ele fez com a nação. Ele resgata o pecador. Agora, se quiser continuar pecando, continuar vivendo no pecado, é uma outra situação, viu, irmão? Agora Deus ele resgate a condição e Ele é juízo sobre o pecado. E o terceiro ponto, aí nesse segundo ponto aqui, as nações vizinhas foram julgadas pelo pecado, pela arrogância. Terceiro ponto, a presença de Deus traz restauração. Por que eu vou ficar carregando fardo pesado se eu tenho a presença de Deus que traz restauração para a minha vida? Meu irmão, a caminhada cristã não foi feita para você arrastar, irmão, pelo amor de Deus. Como é que está, irmão? Não, estou me arrastando hoje. Você não foi projetado para arrastar. Você foi projetado para caminhar, para andar, para projetar, para sonhar, para conquistar. Nós somos chamados para governar. Não para arrastar, irmão. Quem arrasta está carregando fardo pesado demais. Deus trará a restauração sobre Israel. Ezequiel do 33 ao 45. Então, na restauração, nós temos, a presença de Deus traz restauração. Agora, sem a presença não tem restauração. É por isso que nós vamos declarar o Senhor do Senhor da nossa vida. Não é aqui na igreja não, irmão, quando canta uma música não. É quando você tem um problema na sua casa. É quando a tua vida financeira está com um problema. É quando o seu casamento está com um problema. Você vai falar assim: o Senhor é o meu pastor. Yahvé é o meu Senhor. Ele é o meu pastor. E eu sei que Ele está aqui. E Ele vai fazer algo sobre a minha vida. Eu creio, irmão. Sem dúvida nenhuma. Isso é você movimentar a fé e declarar senhorio sobre a sua vida. Ele ainda está presente com você. O que nós temos como promessa em Marcos 1:23? A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho,
e lhe chamarão Emanuel, que significa? Não é Deus com outro, é Deus conosco. Então Deus está com você, irmão. Deus é por você, Deus está junto com você, Deus é por você, Deus está aqui, Deus está presente. Quando você pega Mateus 28, 20, a parte B do versículo final, ele fala assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. Então eu preciso me livrar dessa bagagem de um Deus menor. Deus é Deus presente, irmão. Ele sabe da nossa angústia, Ele sabe do nosso problema, Ele sabe da nossa dor. E eu sei que na hora certa, irmão, a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. Deus vai colocar as coisas no eixo. Mas começa a declarar Ele Senhor da sua vida, e não coloca nenhum outro acima de Deus. Que Ele seja maior na sua vida, que Ele esteja acima de todas as coisas da sua vida. Ele é Senhor, Yahvé, Ele está aqui. Segundo ponto, livre-se de uma bagagem de um Deus menor e receba o que somente o Deus da provisão pode te dar. Deus é Deus provedor em todas as áreas. Não existe área, irmão. A gente fica com essa mania de assim, eu vou produzir essa área. Não, Deus é Deus provedor de todas as áreas. Quando você pega lá em Gênesis 22, 13 ao 14, para nós ganhar um tempo aqui, Abraão foi convidado a sacrificar Isaac, e ele obedece e sobe com o menino. No 13, Abraão ele ergueu os olhos e viu ali um carneiro preso com os chifres no arbusto. Ele pega e vai lá e oferece o sacrifício, e o nome do monte era o Senhor proverá. Entenda algo, irmão: aonde existe disposição de sacrifício, existe milagre. E eu preciso crer, nós precisamos crer nisso. Não estou falando de entregar dinheiro não, irmão. Aonde existe expressão de sacrifício, existe provisão, Deus proverá. Sabe qual é o problema? A gente não sacrifica e queremos cuidar daquilo que deveríamos sacrificar. Isaac era de quem? De Abraão ou de Deus? Então tá, você está pedindo? Não, mas não é isso que eu quero a obediência. Você obedeceu, o cordeiro está aqui, o carneiro está aqui. Porque aonde há sacrifício, a intervenção de Deus, Deus provê. Essa passagem foi dramática, mas eu entendo como uma passagem muito dramática na história de Abraão. Um homem de fé, irmão. Abraão foi um homem de fé. Irmão, mas ele estava indo sacrificar o filho, que ele não tinha possibilidade de ter. Mas Abraão obedeceu fielmente ao Senhor. Aprenda algo na sua vida, irmão. Aí nós estamos falando aqui de Jeová Jiré, o Senhor proverá. Não sei o que você está precisando, irmão, mas eu sei que o nosso Senhor, o nosso Pai. Você tem pai? Você tem Deus como seu pai? Você é filho de Deus? Então tudo que você precisar, Deus vai te dar habilidade, Deus vai te dar estratégia, Deus vai direcionar você, você vai orar, Deus vai conduzir sua vida. Você não é um Zé ninguém perdido no mundo. Deus vai conduzir você, Ele vai prover, porque o mesmo Deus que provê é o mesmo Deus que leva aonde Ele vai fazer. Ficou parecendo meio pentecostal agora, mas é verdade, né? Porque Deus mandou Abraão subir para o monte. Lá naquele lugar foi onde Deus proveu. Então quando Deus já tem a provisão para a sua vida, Ele vai te movimentar para o lugar da provisão. Eu só creio nisso e vou viver isso, irmão. Você está comigo aqui? Amém. Enquanto não entregarmos a Deus tudo o que temos e somos, não recebemos a provisão de Deus, daquilo que Ele preparou para nós. Entrega tudo, irmão. Entrega seu erro, entrega seu pecado, entrega seu medo, entrega tudo. O que eu estou te falando é você e Deus, me entrega tudo. Não carrega fardo, não. O meu esposo é complicado, entrega ele para Deus, irmão. Entrega, põe no... Meu filho é um problema, entrega ele na mão de Deus, assim, ó. Deus, está na sua mão, faz o que o Senhor quiser. É que tem muita mãe que tem medo de fazer isso. A minha não teve, não. E Deus fez o que tinha que fazer. E eu estou aqui hoje. Minha esposa é muito complicada. Entrega ela na mão de Deus. Fala, Deus, eu entrego. Não é como sacrifício não, viu, gente? Entrega essa mulher, porque antes de ser minha esposa, é filha do Senhor. Então Deus dá um jeito nela. Eu sei o que o Senhor pode fazer. É você entender que Ele é Deus de todas as coisas. Se eu não entrego, meu, o que não entrega eu não recebo. Você concorda comigo? Se eu não entregar, não vai acontecer. Então nós temos, por meio de uma provisão de Deus, no Cordeiro Cristo, algo que nós recebemos. Primeiro, salvação dos nossos pecados. Ninguém aqui anda como pecador não. Deixa eu te falar, você não é um pecador não, irmão. Fale para você mesmo, eu não sou um pecador. Ficou parecendo um culto de coach, mas não é irmão, é para você entender. Eu não sou pecador. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala, você não é pecador. Você é um santo, lutando contra o pecado. Viu a diferença? Muito diferente. Então por meio disso nós recebemos redenção. João 1:29 fala o quê?
No dia seguinte, João viu Jesus e disse o quê? Vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado não está na sua casa, ele não tem que habitar na sua casa, o pecado não tem que habitar na sua vida, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Ele tirou, não é porque não existe mais pecado, o pecado existe aí, irmão, mas é porque ele tirou o pecado de nós, tirou o pecado do nosso coração, tirou o pecado da nossa casa, tirou o pecado do meio da igreja. O Cordeiro de Deus tirou o pecado. Tudo que precisamos para ter vida plena, nós temos em Cristo. Apocalipse 7:17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, e nenhuma calor abrasador, pois o Cordeiro que está sentado no trono será o seu pastor. Você crê nisso? Amém. Onde Deus está agora? Onde Jesus está agora? À destra de Deus. Quem se assenta em trono é quem governa. Só deixa ele governar na sua vida, meu. Para de arrumar endaca, para de arrumar problema, para de arrumar tumulto. Deixa Deus governar, deixa ele ser Deus. Porque Deus ele é, o Senhor é. Um convite também para pertencer à família de Deus. Um anjo me disse, Apocalipse 19:9, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento. Você convida alguém para um banquete que não faz parte? Convida, irmão? Não. Se você foi convidado, é porque você faz parte. E esse banquete do casamento é o que nós vamos viver futuramente. A igreja, a noiva do Senhor, encontrando com o noivo. Terceiro ponto, livre-se da bagagem de um Deus menor e celebre a vitória que vem das mãos de Deus. Tudo o que você conquistou, irmão, veio das mãos de Deus. Tudo o que você tem vem das mãos de Deus. Não foi produzido simplesmente pela sua expertise, porque eu meti a cara. Não, meu irmão, é porque Deus te habilitou, foi as mãos de Deus, sabe? É as mãos de Deus. Não é porque nós sabemos fazer, não. Deus habilita as nossas mãos para as batalhas, né? Para as vitórias. Êxodo 17:15, Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Somos brasileiros e com muito orgulho, mas o Senhor é a minha bandeira. Eu não preciso de um político para mudar a minha história, eu preciso de um Senhor para mudar a minha história. Precisamos parar de politizar a igreja. Igreja é do céu, igreja é sobrenatural, igreja tem um Senhor, igreja tem um governo, igreja tem um reino. É ela que vai marchar sobre a terra. Se Deus quiser levantar, quem Ele quiser, Ele que levante. Mas nós somos levantados para governar no lugar onde nós estamos. A igreja não é politizante, a igreja é espiritual. E nós temos o Senhor como bandeira. A Bíblia está contando a história aqui de Moisés levantando um altar especial, que estava comemorando a vitória sobre os filhos de Amaleque. Então nesse momento especial do povo de Israel, Moisés chamou Jeová em si. O Senhor é a minha bandeira. Tudo que você tiver, irmão, eu faço isso lá em casa, irmão, que seja com pertences físicos, com coisas que têm valor, coisas que não têm valor, porque para mim, a minha família não existe valor. A minha família não tem valor, não tem como pôr valor nisso. As coisas de casa você põe valor, pertences. Mas as minhas filhas, a minha esposa, a minha família, a minha casa, meus irmãos, a minha mãe, vocês, isso não existe valor. Mas tudo que eu olho e falo assim, a mão de Deus te trouxe aqui hoje. Estou tão animado, dá vontade até pular nessa piscina aqui, irmão. A mão de Deus te trouxe aqui nessa noite. Porque, não vou lá na igreja, não, a mão de Deus te trouxe. Está entendendo isso aqui? Jeová Nissi, não levantamos outra bandeira, nós temos o Senhor, Ele é o nosso Senhor, Jeová Nissi. Aí você vai olhar que a expressão Nissi vem do hebraico que tem um significado: vencedor, capitão, bandeira, sinal, conquistador. Tem problema não, irmão. Você quer comprar pertences do Bolsonaro? Fica à vontade, eu quero comprar pertences que falam de Deus. E eu sempre falei isso aqui, irmão. Eu não estou construindo uma igreja de esquerda e nem uma igreja de direita. Eu quero que nós sejamos a igreja eterna, a igreja do alto. Tudo que Deus falar para a gente fazer, a gente vai fazer. Tudo que os céus falar que é errado, tudo que a palavra falar que é errado, nós traremos como errado. Mas não politizando, mas de forma poderosa e espiritual. Esse é o comportamento da igreja. Mas nós estamos falando de Jeová Nissi, né? Nissi, que significa vencedor, capitão, bandeira, sinal e conquistador. Já viu Deus perdendo batalha, irmão? Você já viu Deus perdendo batalha, irmão? Porque Deus não perde batalha.
Por isso que eu tenho que declarar que Ele é minha bandeira. Quando acontecer algo na minha vida, é porque Deus foi vitorioso, o nome dEle vai ser glorificado. Deus fez na minha vida, Ele vai ser glorificado com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. Ele vai ser glorificado. O Senhor é a nossa bandeira. Quando Deus se torna realmente a nossa bandeira, Ele vai lutar as nossas batalhas. Êxodo 14:14 fala assim: o Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Ô irmão, acalma, pega o fardo. Você sabe onde você vai depositar o fardo hoje? Em Jesus. Esses bagagens pesados da vida, você não foi projetado para isso, por isso está pesado. Nós não lutamos por causa própria, mas pelas causas de Deus. Primeiro ponto aqui que você vai entender: vencemos o mundo. Você crê que você venceu o mundo, irmão? O que tem no mundo? Medo, tristeza, inconstância, angústia, as bagagens que nós falamos aqui. Mas nós vencemos tudo isso. Por quê? 1 João 5, do 4 ao 5 fala assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. Alguém aqui é nascido de Deus? Quantos nascidos de Deus nós temos aqui nessa noite? Você venceu o mundo, você venceu as tentações, você venceu o pecado, você venceu. O mundo você venceu. E esta é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê. Quantos aqui crê? Se você crê, você venceu. Somos mais que vencedores. Vencemos a morte. Nós vencemos a morte. Porque tudo é para a glória de Deus. Tudo que separava a gente da glória de Deus foi vencido em Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mandou te falar, é tempo de começarmos a viver isso. O que nós concluímos com tudo isso? Para a gente finalizar. Você não precisa carregar carga de um Deus menor. Quando eu coloquei até aqui, eu coloquei com um D minúsculo mesmo. Nós vamos carregar a carga de um Deus menor. Tem pessoas, irmão, que são muito sinceras, quebrantadas, mas há um Deus que cabe numa gaveta. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? São muito sinceras, choram, mas há um Deus que cabe numa gaveta. Um Deus que cabe numa gaveta, que cabe numa caixa, que cabe só no altar. Deus não é Deus da igreja, Ele é Deus de todas as coisas. Eu lembro que as pessoas falam, o altar é santo. Não, Deus é santo. Isso aqui é madeira, irmão. Diga de passar, tem que fazer um reforçamento aqui nela aqui. O altar somos nós. Nós vamos entender isso. Tem pessoas que são até sinceras, mas elas reduzem Deus, cultuam um Deus menor. Então convido você hoje, meu, a viver realmente a beleza de um Deus grande, depender de um Deus grande, porque Deus declara assim: o grande eu sou. Quem que eu vou falar que o Senhor é? O grande eu sou, do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, vou trazer algumas coisas para você entender aqui. O Deus Todo-Poderoso colocou 10 bilhões de estrelas em nossa galáxia, é o que nós temos hoje, e 100 bilhões de galáxias no universo. E nós vamos reduzir Deus a uma caixa, a uma gaveta, a um momento só que eu passo, para um Deus que criou 10 bilhões de estrelas, com 100 bilhões de galáxias? Sabe o que Deus faz todo o tempo? Quando você toma banho, mais de 10 bilhões de células epiteliais deixam o seu corpo para dar lugar a novas células, e você continua vivo. Toda vez que nós tomamos banho, células morrem para nascer novas células. E quem que fez isso? O Deus que te criou. O Deus que modelou 2 punhados de massa cinzenta, em 75 a 100 milhões de células nervosas, cada uma com 10 mil conexões com as outras células nervosas, e colocou uma caixa chamada crânio, que chamamos de cérebro, que funciona 24 horas por dia. E nós vamos reduzir Deus a um momento? Você dorme, seu cérebro funciona. Colocou dentro de você um motor que vai bombear cerca de 9 mil litros de sangue por dia, irrigando todo o seu corpo sem precisar de nenhum laço de energia. Você não só vive, você é um milagre.
Nós somos um milagre. A gente não só está para viver, não. Nós somos um milagre. Deus fez tudo perfeito, irmão. Nós somos um milagre. Mesmo assim, você vai continuar, meu irmão, se reportando a um Deus menor? Meu irmão fala algo aqui, nós cremos que essa é uma realidade, irmão. Eu não espero nada menor de um Deus grande. Eu espero sempre o maior, o melhor de um Deus grande. Você pode continuar decidindo viver uma vida cansada, irmão. E toda vez você vai falar do seu cansaço. Mas nessa noite você pode agora realmente direcionar a sua fé a um Deus maior, que criou todas as coisas, sabe? Você precisa de um pastor que cuida de você, Yahvé. Yahvé te ama, Yahvé te cura, Yahvé te liberta, Yahvé te salva, Yahvé te abençoa. O Senhor te abençoa. E você tem que declarar isso nessa noite. Para me finalizar, Atos 4, 11 ao 12. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Eu entendo assim, não importa o que eu passe. Uma coisa eu sei, salvação eterna eu tenho, mas não importa o que eu passe nessa vida, eu sei que o Senhor está aqui. Essa igreja é um milagre, a tua casa é um milagre, a tua família é um milagre, os teus filhos é um milagre, nós somos um milagre. Cuidado, nós somos cuidados por Deus, Ele nos projetou, nós somos um milagre, Ele é o nosso Senhor. Fique de pé no seu lugar. Eu nem sei, irmão, qual o fardo que você carrega na sua vida, fardo pesado que você tem carregado, mas eu queria que você tivesse um tempo com Deus agora, para falar desses fardos, situações, angústias, medos, inconstâncias, passado. Entrega esse passado na mão de Deus agora. Excesso de futuro, ansiedade, entrega na mão de Deus. Algo na tua vida deu errado e você se vê agora, sabe, perdido, não sabe. Entrega aquilo que deu errado nas mãos de Deus e começa a pedir a Deus agora para projetar você para a vontade dele. Mas não saia daqui nessa noite sem lançar todos os fardos pesados ao Senhor. E você pode fazer isso.